E já entrando agora em exterior, porque como vocês disseram, pô, o Brasil tá barato, mas nada impede que fique mais barato ainda. Parece que vai ser um ano complicado por conta de juros, tudo. Agora, se você começa a projetar para os próximos anos, como você disse, o mercado ele meio que trabalha com arbitragem, né? Quando o juro tá baixo, a bolsa já subiu. Quando o juro tá alto, então tem espaço para a bolsa subir. E lá fora, a gente tá realmente caro da maneira como muitos estão dizendo, porque o Howard Marks outro dia fez uma carta e ele até deixou bem claro ali que era uma opinião dele, que não estava cravando nada, mas falando que podíamos ter uma bolha. E aí, se a gente olha o comportamento do ser humano, sempre que você tem uma revolução tecnológica, há uma tendência dos preços ficarem realmente muito altos, gerando muitas vezes bolhas, né? Já aconteceu diversas vezes, a mais recente que a gente pode falar, a bolha imobiliária americana, a bolha.com. Vocês acham que está numa fase de bolha já? Ou não? Tá caro, mas é um caro que ele é razoável, tendo em vista o que está acontecendo com a economia americana. Esse tipo de coisa é muito difícil de cravar, né? Assim, então, claro, você tem nas duas pontas, você tem gente que passou... Quando você olha em retrospectiva, quando você olha o retrovisor da bolha.com americana, você assim, pô, é muito óbvio, né? Assim, como que as pessoas não viram aquilo? Mas você teve gente que passou, assim, o mercado acionário americano, se você pegar de 1990 até 2002, é impressionante você ver. A performance até 99 é um negócio monumental, foi 250%, 300%. Nos Estados Unidos, né? Não estamos falando de um país ali na África ou na América do Sul, institucionalmente instável. Não, não. Na maior economia do mundo, institucionalmente estável, que já tinham ativos bons, a performance do mercado americano foi muito boa. E teve muita gente que em 94, 95, 96 estavam ali. Olha, tá bolhado, tá bolhado. Aí hoje esse cara fala, olha, eu avisei que tava bolhado. Mas ele passou 5 anos perdendo dinheiro todo santo ano, enquanto outras pessoas fizeram dinheiro. Então, assim, é muito difícil você cravar. E você tem profissionais que são absolutamente sensacionais e que estavam investidos no momento que o mercado lá estava no ápice da bolha e perderam muito dinheiro. Então, esse tipo de previsão de quando, se a gente está em bolha, se a gente está no auge da bolha, é muito difícil de fazer. O que a gente tem que ver são as evidências e tentar analisar de maneira desapegada do ponto de vista de emoção, né? Assim, sem tentar torcer para um lado ou para o outro. A parte que preocupa um pouco você tem um histórico de quase 150 anos de mercado nos Estados Unidos que te mostram várias métricas de valuation. Uma das métricas mais usadas é o preço sobre lucro. A média histórica disso aqui é alguma coisa entre 14 e 18 vezes, depende da taxa de juros e de outros pontos. Hoje você está perto de 23. Então, assim, você paga um ativo e você demora 23 anos para receber de volta aquele dinheiro, né? Assumindo tudo mais constante. Não é isso, mas é só para simplificar a métrica. Que o lucro não cresça, né? Isso. Então, o mercado está mais de um desvio padrão acima da média histórica de preço. Logo, esse é um indicador que te fala, ó, parece um pouco caro. A performance dos últimos 2 anos foi muito positiva, né? Assim, o mercado americano subiu mais de 20%. Nos últimos 2 anos, um compounding de 45%, 50%. O que também é um indicativo de que, poxa, assim, foi muito rápido, a performance muito forte. Então, você tem essas luzes amarelas que você olha. Agora, é importante você olhar também o contexto disso, né? Assim, você tem um cenário de economia indo bem, crescendo, com desemprego razoavelmente baixo e com um crescimento de lucro das empresas impressionante, né? Assim, o ano passado, sozinho, as 7 maiores empresas dos Estados Unidos, que as pessoas chamam lá fora de Mag 7, né? Magnificent, as 7 magníficas, cresceram lucros. O lucro dela, combinados, cresceu 44%. Isso é bizarro, né? 44%. Assim, é um número, assim, impressionante. Então, quando você olha, né, de 23 para 24, que foi um ano que o mercado acionário americano cresceu 25%, o múltiplo entrou o ano já em 22 vezes, que já é um múltiplo caro, 22 vezes o lucro. E durante o ano, a grande surpresa não foi que o múltiplo foi para 25, 26 vezes, por isso que o mercado ficou caro. Não, o mercado ficou caro porque as empresas entregaram um lucro muito maior do que se esperava que elas fossem entregar. Então, as empresas, a performance recente do mercado, ela foi gerada muito mais pelo crescimento de lucro acima do esperado do que por uma expansão do múltiplo. E a segunda coisa é quando você olha e compara a saúde financeira das empresas hoje versus as empresas no ápice da bolha lá da internet nos anos 90, mais de 80% do investimento que elas faziam em modem da Cisco ou em coisas que elas faziam para a internet, porque a internet estava
queimando dinheiro, mas lá no futuro ela ia gerar. Esse foi o racional da bolha. É um investimento que eles financiavam, ou através de funding ou através de emissão de ofertas na Bolsa Americana. Hoje, o capex inteiro das grandes empresas americanas que está indo para semicondutor da NVIDIA é o capex feito pela geração de caixa delas mesmas. Elas não estão financiando. Inclusive, das Mag 7, pelo menos 6 das 7 geraram caixa no ano. Além de investir uma boçalidade, crescer em lucro 40%, elas geraram caixa. Elas fizeram mais caixa do que elas gastaram em investimento. Então, as empresas, elas são net cash, né, que é o que a gente fala quando ela tem mais caixa do que dívida. Essas empresas conseguem pagar toda a dívida, ainda sobra caixa, e investem com dinheiro próprio. Elas não estão alavancadas e se de repente o juro americano subisse para 7, 8%, elas vão ter um problema? Não vão ter um problema financeiro. Então, você consegue ver argumentos nas duas pontas. O valuation, sim, está mais caro do que o histórico. A bolsa, sim, lá já performou bem, mas foi muito por conta de lucro indo bem e muito por conta das empresas estarem bem. Então, assim, é muito difícil de você cravar se está numa bolha. Existem alguns sinais de que a precificação está alta, então é importante tomar cuidado com isso. E você tem momentos de estresse, né? Assim, poxa, a curva de juros subiu muito rápido, que o mercado lá cai. No começo desse ano foram algumas semanas de algum estresse lá. Mas você tem outros sinais do ponto de vista de fundamento que mostram que ainda é um mercado que não está... Assim, as empresas não têm uma situação de alavancagem perigosa e as empresas estão crescendo lucro e crescendo geração de caixa bem. Então, você tem que... Assim, o nosso trabalho é tentar ponderar todas essas coisas e tomar uma decisão de qual é o percentual do seu patrimônio que tem que estar alocado nesse mercado. Assim, a gente acha que se você está falando de uma formação de patrimônio para 5, 10 anos, para um negócio, para um horizonte mais longo, é irresponsável você não ter um pedaço do patrimônio alocado no exterior, nos Estados Unidos propriamente dito, que é o país mais importante do planeta Terra em termos de produção de riqueza, tecnologia e valor nos últimos 150 anos. Assim. E não existem sinais... Não é que os sinais estão todos alinhados para te falar, olha, está muito caro e está uma bolha. É uma bola dividida. Então, dito isso, você tem que ajustar o seu tamanho de acordo com isso, né? Assim, você não pode... o valuation não é tão barato a ponto de você falar, tranquilo, coloca tudo que eu tenho lá, porque... Mas, ao mesmo tempo, você fala, não, eu não vou estar nesse mercado porque ele está caro. Bom, assim, se você tivesse assumido essa mesma postura, você ia ter perdido os anos 90 inteiros, que foram fantásticos, e você ia perdido os últimos 2 anos dos Estados Unidos. Sim. Eu lembro de uma capa, na época da pandemia, que mostrava uma corrida de touros, assim, mecanizados e tinha o logo das Big Techs, né? Em cada touro era a corrida pelo primeiro trilhão. Agora você olha todas aquelas empresas da capa, todas valem mais de 1 trilhão. Algumas valem mais de 2 trilhões. Então é bizarro o quanto a gente teve de crescimento de empresas que já são muito grandes. O que me desperta a dúvida, né? Cara, vai crescer ainda mais, vai ficar tamanho de um país esse negócio? E aparentemente estão crescendo.